Hoje, irmãos, nós vamos começar um momento que é um divisor de água na vida, em nossa vida, na nossa fé, que é o assunto sobre adoração. Se você compreender, ler, se você tiver dúvidas e perguntar, participar das aulas, a sua vida não será mais a mesma. Não será mais a mesma. Porque o que foi escrito nesse livro é algo fora da realidade. Só uma pessoa inspirada pelo Espírito Santo para tirar da Bíblia águas tão preciosas, né? Que vai falar sobre a adoração. Hoje o entendimento pode distribuir, dá uma por casal, porque senão não vai dar. E os jovens, se sobrar a gente dá uma para eles, porque vocês já têm material, né, para trabalhar. Porém, depois nós vamos imprimir mais para que vocês tenham também, os outros professores tenham, tá? Esse livro, nós essa semana com o Mateus, a gente estava aqui pesquisando na internet, né? A Selma já tinha falado que não se acha mais esse livro, só no sebo, né? Eu comprei ele, quando eu vi, chamou a atenção e eu comprei, não paguei caro na época. Mas hoje não tem mais, não existe. Nós achamos 2 no Mercado Livre. Ele tem 202 páginas. O usado estava 120 e o novo eles estavam pedindo R$353. Isso. Tem até alguém que procurou num sebo, não sei quem, achou por R$12 em Curitiba, só que eles falaram que não manda, né? Então fica mais fácil comprar, que vai para Curitiba, né? Fica mais fácil comprar o de R$300, né? Tem gente que consegue baixar no PDF, mas também nós vamos passar todo o conteúdo para vocês aqui. Ah, não tem também? Olha lá, tá vendo? Não tem. Não vou digitar, né? Não tem. Esse em específico é um dos melhores livros, se não o melhor, que fala sobre adoração. É pelo teólogo John MacArthur. Ele só escreve livros de alto nível. Alto nível. É porque é bom, né? Porque é um livro bom e fala da adoração como ele fala, talvez não seja interessante, né? Para o diabo falar assim, essa turma não pode aprender isso não, né? Esse não tem. Esse é Mosca Branca. Mosca Branca de olhos verdes. Então nós vamos entrar nesse assunto. A mesma dinâmica. Dúvidas? Não entendi. Quer falar? Fale. Quer perguntar? Pergunta. A escola dominical é para isso. Tá? Para nós perguntarmos, entendermos, coisa e tal. Vocês vão forçar um pouco a vista, porque a tinta da impressora, quando eu estava fazendo, foi para o beleléu, né? Acabou. Mas se acender bem as lâmpadas aí, né? Ô, Otávio, acende tudo aí. Dá pra... Isso. Então, vamos dar início a essa caminhada nossa. Ele diz que a adoração é a prioridade suprema. De quem? De quem? Nossa, que pertencemos a Cristo. Somos o rebanho do Senhor. É a nossa prioridade suprema. Então vamos lá. Que o Senhor nos abençoe. E ele começa, lógico, eu tirei uma parte. Eu tirei a parte da história da tortilha, né, para a gente ir mais adiante, né? Então, ele vai começar aqui, ó. Primeiro parágrafo. Tenho pensado com frequência que a adoração deve ser uma das doutrinas mais incompreendidas de toda a Escritura. Isso é espiritualmente debilitante, porque a adoração está no centro de tudo o que a Bíblia nos ordena. Em outras palavras, se você não é um verdadeiro adorador,
tudo mais em sua vida estará espiritualmente fora de sincronia. De modo oposto, nada acelerará seu crescimento espiritual e sua santificação do que obter uma compreensão correta da verdadeira adoração. Pergunta: quando se fala em adoração, o que é a primeira coisa que vem na mente? Pode falar, não precisa ter vergonha não. O que é comum nas igrejas, assim, louvor, né? Música. Irmãos, agora é a hora da adoração. Aí a turma pergunta, mas o que é isso? Aí vai cantar louvor, vai a orquestra, o coral vai adorar a Deus. É uma visão paupérrima de adoração. Adoração passa, estoura, extrapola as extremidades da música. A adoração, ela está ligada ao nosso relacionamento com Deus diário. A nossa vida, o nosso viver, cada minuto da nossa vida é ou deveria ser uma expressão de adoração a Deus. Estilo de vida, exatamente. Né? Então, quando vocês forem visitar uma igreja e alguém lá que está dirigindo o culto falar, olha, agora é a hora da adoração, e for louvor, pode ir, fala que eu mandei. Vai lá e fala, ô pastor, ô fulano, o meu pastor lá falou que é para eu chamar sua atenção, que você não sabe nada de adoração. Né? Por quê? A adoração é um assunto de prioridade suprema em nossas vidas. Eu vou fazer aqui um paralelo de um cirurgião. Se formou cirurgião, mas nunca abriu ninguém na vida. Fez EAD. Neurocirurgião formado EAD. Né? Nunca fez uma cirurgia na vida. Né? Aí vai fazer lá a primeira cirurgia lá, o cara cai e desmaia lá na frente. Né? Por quê? Porque ele não compreende, não entende a coisa como ela de fato é. E assim é a adoração. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Dúvidas pode perguntar, qualquer outra coisa pode perguntar. Ele vai falar aqui sobre a adoração na Bíblia. Tudo começa na Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática. O tema adoração domina a Bíblia. Em Gênesis descobrimos que a queda ocorreu quando Adão falhou em adorar pela obediência à única ordem dada por Deus. Em Apocalipse, aprendemos que toda a história culmina numa comunidade eterna, adorando na presença de um Deus amoroso. Desde o início em Gênesis até a consumação em Apocalipse, a doutrina da adoração está entrelaçada na urdidura e na trama do texto bíblico. Jesus citou Deuteronômio 6, versos 4 e 5, e chamou de maior mandamento. Vamos lá. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de todo entendimento e de todas as forças. Para um pouquinho. O que significa exatamente isso? Amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento, de todas as suas forças. Que tipo de amor é esse? O que envolve em todas as nossas forças, todo o nosso entendimento, todo o nosso coração, toda a alma. Como nós demonstramos nosso amor quando a gente conhece a pessoa amada, no começo do namoro? Como que é? Que você ama, né? Não é paixonite, quando você ama. O que acontece? Quer estar perto, né? Não vê a hora de casar para ficar perto, né? Não sai da casa Quem tem filha, nós, Renato, que tem filha, geralmente os namorados ficam na casa da filha, da moça, e fica dando prejuízo, porque almoça na casa. Eu estou falando porque eu fui assim. Né? Fica lá, né? Por quê? Porque quer estar perto. Vai embora, abraça, né? Né, Zé Marcos? Abraça porque vai ficar com saudade. Liga para mim, nem chegou em casa, já quer ligar para a pessoa. Esse é clássico. Tá falando telefone, tchau. Ai, desliga você primeiro. Não, desliga você. Desliga você primeiro. Não, desliga você.
Né? É que esse negócio todo. É. Acabava a ficha, tinha que desligar, né? Tinha que desligar. É. Dorme no celular, dormindo e falando no celular. Põe foto no celular para ficar olhando. Né? O cartão ia acabando os créditos. É. E o amor de um pai e uma mãe por um filho? Como que nós expressamos? Como que é negócio? Quando a mãe vai trabalha, tem que deixar o filho na creche. O que acontece com as mamães geralmente? Sim, sim. Isso, porque nós amamos com toda a nossa força. Natural, natural, incondicional. Nós amamos, né? Queremos estar juntos, queremos agradar, queremos, né, fazer tudo, né? E o que Jesus ele está dizendo aqui, que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, é exatamente isso. Eu quero estar perto de Deus a todo instante, não só domingo. Eu quero agradar a Deus, eu quero viver uma vida para agradar a Deus. Porque quando a gente ama, a gente quer agradar as pessoas, não é? Eu quero agradar a Deus. Eu quero pensar nele a todo instante. Eu quero ter comunhão com ele a todo instante. Eu amo ele, minha vida depende dele. Eu sem ele não sou nada. É isso que Jesus está dizendo. Que nós devemos amar a Deus de todo o coração, toda a alma. Entendimento, isso é importante, viu? O que é amar de entendimento? Todo entendimento. Muito bem. Razão. A nossa fé ela é racional. Por que a nossa fé é racional? Porque nós compreendemos o que adoramos. Compreendemos o que fazemos. Compreendemos o que não devemos fazer. Romanos. Rogo-vos, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis os vossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional. Diga, Ariane. Exatamente. A única coisa, e ele falhou. Sim. Sim. Exatamente. Deixa eu fazer. Uma vez, quem falou isso aqui foi o Márcio, na escola dominical. Você não vai falar se você lembrar, para deixar ver se a turma vai. Nas entrelinhas, nós compreendemos por que Satanás caiu. Né? E qual foi o motivo principal que levou ele a se rebelar contra Deus? O que ele queria? Ser igual a Deus, por quê? Ele queria ser adorado. Ele queria que as hostes dos anjos adorassem ele. Ele viu tudo isso na glória. Ele falou: não, eu também quero. E por isso ele caiu. E hoje ele luta exatamente, né, para que a igreja não compreenda a adoração, porque ele odeia que Deus seja adorado. Principalmente pela obediência. Acho que foi domingo passado, ou quarta-feira, não sei. Nós falamos aqui da divergência que existe nos Estados Unidos, principalmente entre igrejas de brancos e negros, né? Onde as igrejas de negros não aceitam que os brancos entrem lá, né? Pode até entrar, mas a turma fica de olho, né? Eles não gostam muito não. E vice-versa. E aí eles estão no louvor, a turma fala que o louvor coral deles é uma coisa mais linda, e eles cantam, né, com toda aquela alegria, né, toda aquela, né, aquela alegria contagiante. Dançam, cantam e dançam. Aí nós olhamos aquilo e falamos: nossa, que coisa linda! Eu queria que minha igreja fosse assim, né? As pessoas falam: eu queria ter um coral assim. Mas agora, presta atenção comigo. Eles não gostam de brancos. Como eles acham que Deus pode aceitar um louvor deles, se eles fazem acepção de pessoas? Não é uma adoração aquilo.
Não é um ato de adoração. Por quê? Porque falta obediência. E a ordem de Deus é não fazer acepção de pessoas. Isso cabe lá nos Estados Unidos, tanto para os brancos quanto para os negros. Ainda, dependendo do lugar, é muito forte isso. Né? Então, tem aquele coral de 100 pessoas, lindo, mas Deus não recebe isso. A gente precisa aprender uma coisa: Deus não recebe aquilo que não é fruto de uma verdadeira adoração, que passa pela obediência às suas ordens. A Deus ninguém compra. E isso é a denúncia de Judá. Quem faz essa denúncia? Isaías faz essa denúncia. Eu acho que é Amós, né? Que Deus fala assim: afasta de mim o barulho dos seus cânticos, eu tenho nojo disso. Eu não suporto quando vocês estão juntos. E ele está falando isso para quem? Para o povo dele. Porque era fruto de mentira, né? Fruto de falsidade, teatralidade. Se tem uma coisa, irmãos, que é muito fácil acontecer nas igrejas, é a teatralidade. É o cara que está pregando fazer de conta que ele é uma pessoa, mas ele não é aquela pessoa. As pessoas cantando, se cumprimentando, dizendo, mostrando ser uma pessoa, mas não é aquela pessoa. Né? Isso passa pela adoração. Né? Tudo bem? Até aqui? Esse chamado à adoração, logo debaixo de Marcos 12, 29 a 30. Esse é um chamado à adoração, à obediência. Por sua identificação como principal de todos os mandamentos de Deus, Jesus estava confirmando enfaticamente a adoração como suprema prioridade universal. Em Êxodo 20, registra a consagração dos 10 mandamentos. O primeiro dos mandamentos exige e regula a adoração. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante deles, nem as cultuarás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. No Antigo Testamento, a adoração abrangia a vida inteira. Devia ser uma preocupação contínua para o povo de Deus. Por exemplo, o tabernáculo foi projetado para enfatizar a prioridade da adoração. A descrição de seus detalhes exige 7 capítulos, 243 versículos do livro de Levítico. Em comparação, apenas 31 versículos são dedicados à criação do mundo. Já pararam para pensar nisso? Na Bíblia, analisando, estudando ela, nós vamos ver onde estão as prioridades de cada mandamento, de cada ordem de Deus. Né? O tabernáculo foi projetado exclusivamente para a adoração. Era o lugar onde Deus se encontrava com seu povo. Usá-lo para qualquer outra coisa que não fosse adoração era considerado a mais rude blasfêmia. No tabernáculo não havia assentos. Os israelitas não iam até lá para se sentarem e receberem ministração. E certamente não iam até lá com o objetivo de se entreterem. Eles iam ao tabernáculo para adorar a Deus e servir-lhe. Se precisassem se reunir para qualquer outro propósito, eles o faziam em outra parte. A organização do acampamento sugere que a adoração era central a toda a atividade. O tabernáculo se situava no centro do acampamento. Imediatamente a ele ficavam os sacerdotes que lideravam a adoração. Um pouco mais distante do tabernáculo se posicionavam os levitas, que estavam envolvidos no culto. Mais longe ficavam dispostas as várias tribos, cada uma delas de frente para o centro, o lugar da adoração. Toda atividade política, social e religiosa em Israel girava em torno da lei. Fundamental para a lei era a lista de ofertas cerimoniais
em Levítico 1, capítulo 1 ao capítulo 7, as quais eram todas atos de adoração. A primeira oferta da lista é o holocausto, exclusivo porque era completamente consumido, oferecido totalmente a Deus. Nenhuma parte era compartilhada, nem pelo sacerdote, nem pelo ofertante, como ocorria com outras oferendas. Assim, a oferta queimada era a ilustração mais significativa da adoração. De fato, o altar no qual se faziam todas as ofertas era conhecido como altar da oferta queimada. Sempre que se faz referência às ofertas na Escritura, a oferta queimada aparece no topo da lista, porque quando alguém vai a Deus, deve primeiro em primeiro lugar, ir num ato de adoração em que tudo é consagrado ao Senhor. É assim que a lei de Deus reforçou de maneira clara a adoração como prioridade suprema na vida de Israel. Eu vou terminar essa parte aqui só para a gente finalizar com relação ao Antigo Testamento. Aí a gente já conversa. A lei de Moisés explicou como os procedimentos usados nos atos de adoração tinham de ser seguidos. Por exemplo, Êxodo 30, de 34 a 36, dá uma prescrição para o incenso. O incenso é símbolo da adoração nas Escrituras, porque a sua fragrância sobe no ar, assim como a verdadeira adoração sobe até Deus. Os versículos 37 e 38 soam como advertência sobre o incenso. E diz assim, não fareis para vós mesmos nenhum incenso da mesma composição para o vosso uso particular. Considerai-o santo para o Senhor. Quem fizer algum como este, para sentir o seu aroma, será eliminado do seu povo. Na realidade, Deus estava dizendo, aqui está uma receita para um perfume especial e emblemático da adoração. Este perfume deve ser único e santo. Se alguém se atrever a preparar este perfume para si, apenas para ter um cheiro melhor, eu o matarei. Existe claramente algo tão singular e tão santo sobre a adoração, que ela é completamente separada de qualquer outra coisa na dimensão humana. Ninguém pode tirar de Deus o que ele desenvolveu para a sua glória. Esse incenso simboliza algo muito mais significativo que qualquer composto de ingredientes inertes. Você e eu. Nossa vida deve ser como esse perfume, santo, aceitável, aromático, subindo a Deus como aroma agradável. Romanos, 2 Coríntios. Quem usa a sua vida para qualquer propósito, que não a adoração, independente de quão nobre possa ser esse propósito, é culpado de sério pecado. É o mesmo pecado de um israelita que usou de forma inadequada um incenso santo. Um pecado tão sério que sob a lei era punido de morte. Vamos lá, conversar um pouco aqui. Uma primeira coisa importante é uma informação. Que existiam várias ofertas. Holocausto, sacrifício, né? E nas ofertas, maioria delas, uma parte do sacrifício do animal ficava com o sacerdote, outra ficava com o ofertante, né? Era dividida. Porém, o holocausto, ele era todo queimado para Deus, não ficava com ninguém. Ele era exclusivo para Deus. E por isso ele ocupa o primeiro lugar, o topo, né? Na lista aqui das práticas religiosas de Israel. Ele todo pertence a Deus e não pode e não poderia ser dividido. Vocês percebem aqui que no incenso, né, quando Deus fala com relação ao incenso, que significa o que o incenso? Ele rememora, ele é sombra futura do que acontece hoje, da nossa adoração que sobe a Deus. O incenso tinha esse papel. E aí, na prescrição do incenso, o que Deus diz? O que ficou claro para nós aqui? Sem olhar para a lição, o que mais marcou aqui com relação à prescrição do incenso? Sagrado,
que mais? Tem um propósito único. Que mais? Podia usar esse incenso para qualquer outra coisa? Não. Ele só era usado para ser queimado a Deus. Uma preparação exclusiva para Deus. Se uma pessoa falasse, nossa, que cheiro gostoso desse incenso, eu acho que eu vou fazer um pouco para espalhar em casa, para ficar cheirosa a casa. Se essa pessoa fizesse isso, o que ia acontecer? Fulminado. Porque ele era exclusivo para Deus. Vocês estão começando a compreender a seriedade de se servir a Deus? Do que é a adoração? Daquilo que Deus não negocia? Aí as pessoas falam, né? Pô, mas Deus não pune. Pune sim. Ah, se pune. Quem Deus puniu no Novo Testamento? Que a turma fala, né? Não, no Antigo Testamento. Isso. Ananias e Safira mentiram para o Espírito Santo. Mentirinha só. Mentiu para o Espírito Santo. O que aconteceu com eles? Morreram. Tiveram um ataque cardíaco. Uma síncope cardíaca. Porque mentiram ao Espírito Santo e foram fulminados. Isso mostra para nós o quão a sério nós devemos levar a nossa relação com Deus, a nossa consagração a Deus. Não é por medo, mas sabendo que o que Deus exige de nós, Ele exige o melhor, o perfeito. Exatamente. Sim. Exatamente. Com Deus, irmãos, quando a gente fala que com Deus não se brinca, assim, nada fica oculto, porque uma hora ele vai mostrar. Eu posso aqui, por exemplo, se eu estivesse enganando vocês, fazendo coisas ocultas aqui na igreja, enganando vocês, poderia até durar um tempo. Mas uma hora eu ia cair do cavalo, ia aparecer. Porque Deus não deixa as coisas ocultas. Né? Tinha um pastor, eu não esqueci o nome dele agora, muito conhecido na década de 80. Não lembro o nome dele. Pregou para muitas pessoas, fez, né? Ele era muito famoso, né? Não vou lembrar, não vou nem perder meu tempo em lembrar o nome dele, porque eu vou perder tempo dele. Americano. Isso, Márcio, grande Márcio. Ganhou um almoço na Nativas hoje. Isso, do depoimento dele. Hoje é a Laís que paga. Jimmy Swaggart, grande pregador. Muitas pessoas foram levadas a Cristo por meio da pregação dele. Lotava, né, o estádio. Aí teve uma vez que ele não aguentou mais, porque ele estava andando errado. E quando um crente anda errado, o que o Espírito Santo faz? Você está errado e você vai ter que dar conta. Aí ele fez isso publicamente, não foi? Num dia, publicamente, ele pegou o microfone no meio do culto, daquela monte de gente, chorando, e confessou para as pessoas que estava traindo a sua esposa. Foi isso, né? Estava traindo a sua esposa. Que ela desmoronou, todo mundo que estava lá, desmoronou, né? Naquele momento, né? Destruiu, parece que ele se reergueu depois, né? Depois de tudo isso, ele voltou, né? Mas não é o mesmo, né? Fica aquelas, né? Algumas marcas ficam na vida, né? Mas é aquele negócio, ele não conseguiu enganar muito tempo, ele não suportou, porque Deus não permite mentira, coisas ocultas.
O servo de Deus pode errar, mas vai aparecer, ele vai se retratar, tem direito ao perdão, tem o direito a recomeçar, mas não fica oculto. Vai aparecer uma hora ou outra, vai. Pode ter certeza disso. Por que eu estou falando isso? Porque Deus não aceita as coisas com falsidade, de qualquer jeito, né? Jeremias diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Escondeu, tentou esconder, aí chegou Natã, o profeta lá, e fez uma analogia para ele, né? Porque ele tinha traído, ele tinha tido um caso com Batseba, mandou matar o marido dela porque a mulher ela ficou grávida dele e ele não tinha coragem de contar para Urias, que era um grande homem do exército, aí mandou matar o cara. Aí chegou um dia Natã lá: Davi, Deus está mandando falar uma coisa para você. Olha, um homem tinha uma novilha. Aí um homem que recebeu, eu vou só parafrasear aqui porque eu não lembro direito. Um homem poderoso recebeu visitas e não quis matar, né, os seus boizinhos lá para servir as visitas. Aí ele pegou um boizinho de uma pessoa que só tinha um só e matou, né, aquele boizinho, e a pessoa ficou sem. E aí Davi ficou assim: essa pessoa tem que morrer, que fez uma coisa dessa. Aí Natan: pois é, você é essa pessoa. É você essa pessoa. Você que fez isso, Davi. Aí ele cai em si, né? E aí ele escreve o Salmo 51. Lindo salmo, é o salmo do arrependimento de Davi. Salmo 51, leiam hoje em casa. O que ele exatamente sentiu e falou, nesse momento, ele escreve no Salmo 51. Tudo bem até aqui? Alguma coisa? Alguma pergunta? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Não entendeu alguma coisa? Quem aqui conhecia Jimmy Swaggart? Meu inglês. Swaggart. Ninguém conhecia? Eu Márcio, se conhecia também, né? Jimmy Swaggart. Seu pai assistia? Não, ele era muito famoso. Isso. Fita aí. E levou multidões a Cristo. Então vamos partir aqui para esse quando adorar é errado. Aqui nós vamos aprender o que não fazer, né? Quando adorar é errado. Repetidas vezes, Deus julgou aqueles que falharam em adorá-lo corretamente. Quando o povo de Israel fez e adorou um bezerro de ouro, Deus misericordiosamente amenizou sua justa reação, que teria sido a completa destruição da nação. Em vez disso, ele matou apenas 3.000 israelitas. Esse fato de julgamento permanece oferecendo uma vívida ilustração de como Deus se sente a respeito da falsa adoração. O capítulo 10 de Levítico descreve uma ordenação para o sacerdócio de Nadab e Abiú, filhos de Arão, o sumo sacerdote. Eles haviam aguardado todos os anos de infância e juventude para se tornarem sacerdotes, tendo sido cuidados, preparados e treinados para o sacerdócio. Agora eles deveriam ser ordenados, mas na primeira função real como sacerdote, eles ofereceram o quê? Todo mundo conhece? Fogo estranho. A natureza exata dessa infração não é especificada. A expressão hebraica fala sobre fogo não permitido. Talvez eles tenham oferecido um tipo estranho de incenso. Pode ser isso. Ofereceram um incenso do Paraguai, para Deus. Não, isso aqui serve. Isso aqui dá. Ele vai aceitar. Importante é oferecer naquele negócio, né? Importante é oferecer. Incenso é incenso. Talvez também eles tenham feito oferta após terem bebido vinho. Seja como for, eles não seguiram o que estava prescrito para os sacerdotes na condução do povo em adoração. Eles agiram independentemente da revelação de Deus no que se referia à adoração correta
E Deus instantaneamente matou os dois. Foi rápido, foi na hora, foi fulminante, né? Eles foram fuzilados pela santidade de Deus. Tem uma coisa, irmãos, que Deus não negocia: a sua santidade. Por isso que as pessoas que estão na igreja e dizem que prestam culto a Deus precisam repensar o que elas estão fazendo ali, invocando o nome de Deus. Porque quando nós dizemos que estamos adorando, mas não estamos adorando de verdade, nós estamos cometendo vários delitos, e um deles é usar o nome de Deus em vão. Usar o nome de Deus em vão. Oh Deus, oh Jesus Cristo, e não é verdade, tá? Tem, né? Não tem arrependimento, né? Aquilo lá é usar o nome de Deus em vão, né? O rei Saul foi culpado de um pecado semelhante. Desculpa. Foi um dia triste. Depois de ficar a vida toda na expectativa de que eles conduziram as pessoas em adoração, perderam tudo com um movimento em falso no primeiro dia. Eles eram jovens, animados, cheios de entusiasmo, talvez até com zelo bem intencionado, mas desobedeceram e foram fulminados imediatamente. O rei Saul foi culpado de um pecado semelhante. Lemos em 1 Samuel 13, 8 a 14. Então ele esperou 7 dias, de acordo com o que Samuel havia determinado. Mas quando viu que Samuel não chegava em Gilgal, o exército deixou Saul e se dispersou. Então Saul disse: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ele ofereceu o holocausto. Mal havia acabado de oferecer o holocausto, Samuel chegou e Saul foi até ele e o cumprimentou. Então Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul: vi que o exército estava me abandonando e dispersando, e que tu não chegavas no tempo determinado, e que os filisteus já estavam reunidos em Micmas. Então eu disse: agora os filisteus me atacarão em Gilgal. E eu ainda não busquei o favor do Senhor. Assim me senti pressionado e ofereci o holocausto. Então Samuel disse a Saul: agiste loucamente, não obedecendo ao mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá. O Senhor já encontrou para si um homem segundo o seu coração, e já o destinou para ser príncipe sobre o seu povo, porque não obedeceu ao que o Senhor te ordenou. Aí ele diz aqui: Saul decidiu usurpar a função de sacerdote. Ele divergia do método prescrito por Deus para a adoração. Isso custou o trono para ele e seus descendentes. O que aconteceu com Saul aqui? Qual que era a situação dele aqui? Vamos entrar um pouco aqui na história aqui. Ele estava com medo. Por que ele estava com medo? Quem que estava rodeando lá para atacar? Os filisteus. E aí aconteceu que o exército dele falou: Saul, até a próxima. A gente se vê se você ficar vivo. Tchau. E daí Saul, ele tenta fazer um ato de oferecer holocausto a Deus. Só que tem uma coisinha, um detalhe antes, que ele falou, que ele reconheceu aqui, que nós lemos. O que ele reconheceu? Quando Samuel chega para ele, que ele fala: olha, eu fiz um holocausto rapidinho aqui, ó. Foi rapidinho, era só para fazer, né? Aquele negócio de incenso. Importante é ter o holocausto, pensava ele. Importante é ter. Então eu fiz aqui um holocausto rapidinho, porque eu não havia consultado o Senhor. Então eu resolvi tampar o sol com a peneira e fiz uma coisa aqui rapidinho, né? Tá valendo, não tá, Samuel? É. Aí Samuel disse para ele: agiste loucamente,
e por causa disso o teu reino será tirado, e Deus já escolheu um para colocar no seu lugar. É um homem segundo o coração do Senhor. E não teve volta. Não teve volta. Isso fica uma lição para nós, porque assim, nós testamos muito a Deus. Nós insistimos às vezes em errar, no erro, e falar, não, Deus não vai levar em conta isso, Ele vai, né? Isso é normal, todo mundo faz. Mas chega uma hora que Deus fala assim, o teu tempo deu, agora acabou. Agora você vai ver, você vai experimentar aquilo que eu estava querendo poupar você. Mas você insistiu tanto que eu vou deixar. Sim. 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 É. É um... esqueci o nome. É um mecânico. Ritual. Só para dizer, né? Que aceitou. O mesmo acontece. Isso. Exatamente. Isso. Pô, eu tenho que ir na igreja hoje. O problema não é com o pastor, cara, não é comigo. Não precisa dar conta para mim. É com Deus. Eu não sou Deus, eu sou um pastor que passa religiosidade. Não está mentindo. O que Pedro falou para Ananias e Safira, que foi? Não mentiste a homens, mas ao Espírito Santo. Eclesiastes. É melhor não fazer voto de tolos. Se votar, compra o seu voto. É interessante a gente conversar um pouquinho sobre isso daí, porque, por exemplo, a Santa Ceia. A Santa Ceia, nós entendemos ela como um ato simbólico que mostra uma verdade. E a verdade é que Cristo habita em nós e nós pertencemos a Ele. Porém, no entanto, esse ato simbólico, ele fala de uma verdade, a qual não pode ser deturpada. Por isso, Paulo, ele fala, quem comer e beber indevidamente, traz para si condenação. Porque está mentindo, está falhando na adoração. Quando Paulo fala isso, a ideia não é que a pessoa deixe de participar. Tem gente que pensa assim, né? Pô, eu briguei com a Karina essa semana, então não vou tomar Santa Ceia. Não é isso. A ideia é reconciliar-se. Põe a sua vida quites com Deus e vai tomar a Santa Ceia. Pedir perdão, reconcilia com seu irmão, né? É isso. Não é essa a ideia. Porque quando a gente pensa, eu não vou fazer porque eu fiz isso, você está simplesmente endossando o seu ato falho e dizendo que não vai participar da comunhão com Cristo porque você não quer resolver o seu ato falho. O que Paulo fala da oferta? Se você tem a oferta e tem algum problema com teu irmão, o que você faz primeiro? Resolve o problema com teu irmão. Aí depois você vai dar a oferta. Porque senão ela não é aceitável a Deus. Ela é reprovada. Deus fala assim, eu não quero isso. Não quero isso de você. Você já imaginou Deus falando isso? Eu não quero isso de você. Pode pegar de volta, é seu. Não quero. Pensou? A gente quer tanto assim manifestação sobrenatural de Deus, né? Mas às vezes não seria bom não. Porque o que aconteceu com os filhos de Arão? Na hora, Mas vou fazer aqui eu briguei com o seu Miguel, É impossível, Mas vamos aqui só fazer
Eu briguei com o seu Miguel. Eu vou trazer o meu dízimo e a minha oferta aqui para o seu Miguel, cantando. O louvor está aqui, eu vou estar. Oh, oh, aleluia. Oh, Senhor. Oh, irmão, paz do Senhor. Cadê o culto? Virou um pedacinho de cinza ali, ó. Então, Deus é muito misericordioso, cara. Ele é muito paciente com a gente, né? Quer ver outra coisa muito perigosa? O batismo infantil, né? Nós aqui batizamos as crianças porque elas não podem decidir por si próprias. Porém, quando nós batizamos as crianças, a responsabilidade está totalmente sobre os pais. E isso é explicado quando nós batizamos as crianças, né? Os pais prometem para Deus perante a igreja e para a igreja perante Deus que ao batizar os seus filhos, eles vão o quê? Vamos ver se vocês lembram. Orar pelos filhos, orar com os filhos, ensiná-los a palavra de Deus, levá-los à igreja, servir de exemplo, até que eles cheguem à idade que eles vão fazer a pública profissão de fé, né? E aí chega, o que tem hoje? É muito misticismo, e as pessoas acham que precisa batizar a criança, né? Para não morrer pagão, coisa de católico que acontece. Então, o que as pessoas faziam antigamente? Procuravam um pastor e a igreja, meu filho nasceu, eu queria batizar. Aí a gente batizava, isso acontecia lá na primeira igreja. A pessoa nunca mais voltava na igreja. Vinha família toda, era um ônibus, chegava vó, bisavô, trisavô, tio, tia, vizinho, a criancinha de branco, né? Tudo ali, aquela festa, e chora, e tira foto, depois tem churrasco, né? Aí nunca mais volta para a igreja, né? O que está ligado, né? O que está ligado, se ela não volta para a igreja, também não vai ensinar a criança o caminho que ela deve andar. Nesse caso, por que nós não batizamos mais quem não é membro da igreja, filhos e não membros? Porque nós não queremos ser cúmplices no erro da pessoa. O que acontece se um casal, vamos pensar aqui, um casal de cristão batizar o filho dele aqui, nós batizarmos, e ele não trazer mais o filho na igreja, nem orar com ele, nem orar por ele, e levar no São Bento, leve em qualquer lugar, pode ir, shopping, assistir o São Bento, mas tem que trazer na igreja, tem que orar com ele, tem que ensinar ele, tem que servir de testemunha a ele. O que acontece com o batismo nessa circunstância? Ele não serve para nada, e nesse caso, o batismo ele se torna maldição. Por quê? Aí o batismo ele denuncia que os pais mentiram para Deus perante a igreja e para a igreja perante Deus. Mentiram que iam discipular, ensinar aos seus filhos no caminho de Deus, trazê-los à igreja e estão se fazendo de mentirosos. É uma condenação hedionda sobre a vida desses pais. Por isso que o batismo infantil é muito sério. A criança não decide por ela, mas a responsabilidade é dos pais. Você leva a criança na escola. Quem que é responsável pela criança? O professor? É você. Na igreja é a mesma coisa. E a igreja ela participa nisso, pastoreando a criança, ensinando, se trouxer à igreja. Né? Por isso é um ato muito sério isso. A igreja ela ajuda, né? Ela complementa no pastoreio da criança. Agora, se os pais não trazem mais a criança à igreja, nem oram por ela, nem oram por elas, aí o batismo ele se torna um agente acusador. Né? O mesmo também funciona para o batismo de pessoas adultas. Né? Eu quero me batizar porque senti que devo batizar, aí batiza. Né? Qualquer igreja. Né? Batiza. Aí depois não ora, não vem na igreja, leva uma vida de qualquer jeito, né? Por isso que a água não salva ninguém, a água não tem poder nenhum. O que salva é Jesus, né? Porém, a pessoa faz um ato publicamente, ela está se fazendo mentirosa e tem condenação sobre a vida dela, porque batismo não salva ninguém.
Mentir para Deus é mentir para Deus. Né? Vamos lá. Eu parei aonde? Um dos significantes relatos do Antigo Testamento é a história de Uzá. Ele perdeu a vida. Ao que tudo indica, Uzá era um coatita. Os coatitas tinham a tarefa de transportar a Arca da Aliança. Um dos princípios básicos que eles aprenderam foi que o de nunca tocar na arca. Não podia tocar na arca. A arca devia ser carregada por varas colocadas entre argolas, e os coatitas transportarem no ombro segundo a forma explicitamente prescrita em Números 4, 5, 6. O versículo 15 diz: a arca precisava ser coberta cuidadosamente, mas não tocarão nas coisas sagradas para que não morram. Esse era o método de Deus. Em 2 Samuel 6, 3, 6, 7, vemos a descrição do método de Uzá. Puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram da casa de Abinadab, a casa de Abinadab, que estava sobre a colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram um carro novo. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão e segurou a arca, pois os bois haviam tropeçado. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por seu erro. E Uzá morreu ali, junto à arca de Deus. Uzá, em desobediência ao método divinamente ordenado, permitiu que a arca fosse transportada num carro. Era um carro novo, sugerindo que os homens que transportavam a arca tinham algum senso de santidade de sua tarefa. Eles não a jogaram simplesmente numa carroça velha, mas também não realizaram a tarefa como Deus havia expressamente ordenado. Assim, quando o carro bateu com força no trajeto, quase tombou Uzá, que havia sido treinado a vida inteira para proteger a Arca da Aliança, estendeu a mão para impedi-la de cair do carro. Ele a tocou e Deus o matou imediatamente. Ei, Deus pegou pesado aí, né? Certamente Uzá tinha boas intenções. Parece que ele estava apenas tentando fazer seu trabalho ao proteger a arca, mas o estava realizando de forma errada. Ele se esforçou para cumprir uma responsabilidade perante Deus, mas em desacordo com a revelação dada por Deus. Ele pode ter encarado o seu ato de adoração como uma tentativa de preservar a santidade de Deus, mas poluiu a arca com o toque das suas mãos, e isso lhe custou a vida. Até aqui, só para a gente conversar um pouco. Vocês acham que Deus pegou pesado com Uzá? Pode falar, não precisa ter medo não, Deus não vai castigar a gente aqui não. Assusta? Assusta um pouquinho ou não? Davi sentiu pesar por causa de Uzá. E aí vamos lá. Qual era a ordem que Deus havia dado para transportar a arca? Devia colocar os varões nas argolas e transportar como? Nos ombros. Qualquer um podia fazer isso? Só os sacerdotes. No caso ali, os coatitas, filhos de... Tá simples até aqui. Aí eles resolveram transportar a arca para a casa de Abinadab. O que eles pensaram? Bom, olha, não é melhor a gente pôr mais fácil? A gente põe numa carroça. Só que não é qualquer carroça. Eles conversaram. Não pode ser, tem que ser uma carroça zero, consagrada, bonita, que nunca foi usada por nada e foi construída por um sacerdote. Eu imagino. E eles colocaram lá a arca, tudo bonitinha, na melhor das intenções. Melhor das intenções.
Usar, ele tinha a melhor das intenções. E aí foram lá, estava transportando a arca, os cavalinhos puxando, e os caras só de boa, né? Os caras, o sacerdote, eu vou carregar a arca, pesado, cavalo que leve, nós pegamos um cavalo bonito, tá? Hã? É. Era boi, é. Era boi, é da família. É, os melhores lá, né? Aí passou em cima de uma pedra lá, tropeçou, virou a carroça lá e a arca, ó, começou a cair. O que Uzá pensou? Meu Deus do céu, isso aqui não pode cair no chão. Eu vou ajudar, isso aqui não pode cair no chão. Ele foi lá na melhor das intenções do coração dele, botou a mão na arca para segurar ela e ele morreu ali na hora, fulminado pela santidade de Deus. Não podia fazer daquele jeito. Deus não aceitava daquele jeito. Agora vamos lá. Eles sabiam disso? Sabiam ou não sabiam? Sabia. Deus havia dado alguma concessão, mas pode ser de outro jeito. Não havia dado concessão. E eles foram fazer na melhor das intenções. Melhor das intenções. Ele foi salvar a arca para que ela não caísse. Só que ela não poderia ser nem transportada desse jeito. E ele morre na hora, fulminado. Isso. Independente. Isso. Sim. Sim. Isso. Isso. É. Isso. Isso. Exato. Isso, por quê, né, Zé Marques? Porque Deus, ele mostra que ele é totalmente santo, puro, reto. Ele é muito diferente daquilo que a gente pode conceber. Tanto é que nós não podemos ver ele. Ele é santo, ele não negocia isso. Isaías 6:6. Como que os serafins se colocam diante de Deus? Antes de cantar para ele? Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam o pé, e com 2 voavam. E aí eles cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eles não podiam ver a Deus, os anjos. Eles tampavam o rosto para ver a Deus. Um grande erro que a igreja contemporânea, ou até as igrejas antigas, criam nas pessoas é uma falsa sensação de familiaridade com Deus. Porque, Jesus veio ao mundo, Jesus é legal, brincou, tocaram nele, até cuspiram nele, né? E aí nós criamos uma falsa sensação de uma familiaridade com Deus, como se fosse nós conversando aqui, brincando. Deus, ele vai além, ele extrapola qualquer conceito de santidade e de perfeição. Se Deus descer na terra, o que acontece com a terra? Ela desfaz. Porque não suporta a glória de Deus. Não suporta tamanha a glória, tamanha é a perfeição de Deus. E isso ele não negocia, e ele exige de nós, dos seus filhos, que nós levemos isso a sério. Ele sabe que a gente falha? Sabe. Se ele fosse matar a gente por nossas falhas, não tinha ninguém aqui. Não tinha ninguém. Ele é misericordioso, ele é bondoso. No entanto, nós precisamos observar os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor, as ordens do Senhor. Como que João, ele vê Deus, ele vê Jesus no Apocalipse? Como que Jesus aparece para João? Ô João, lembra de mim, João? Olha eu aqui, estou de volta, dá um abraço, João. Foi assim? Na visão? Como que ele viu?
Ele viu alguém que parecia, seus pés brilhavam, seus cabelos eram brancos, seus olhos como fogo, da sua boca saía uma espada afiada. Quando o vi, caí como morto. Aí ele disse: não temas, eu estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos. Se eu não me engano, o livro de Apocalipse se dirige a Jesus como Jesus somente 3 vezes, por nome Jesus. Todas as referências são Cordeiro de Deus, Leão da tribo de Judá, Cordeiro, Leão da tribo de Judá, Filho do Homem, não, O que Apocalipse mostra é que Jesus ele tem uma outra identidade eterna dele, porque ele é eterno. E João vê isso. Ele vê o Cordeiro sentado no trono e todas as hostes e seres celestiais ao redor dele, cantando: ó Rei das nações, quem não te louvará? Quem não glorificará o teu nome? A gente canta aqui, está em Apocalipse. Tudo o que nós fazemos em nossas vidas, em todas as áreas, deveríamos considerar a santidade, a perfeição de Deus. E andar em retidão. Sim. Conhecendo a palavra, é o que MacArthur ele faz nesse livro. Né? É o que ele vai fazer nesse livro. Para a gente terminar, e isso aqui não é um capítulo não do livro, tá? Isso aqui é uma parte do capítulo do livro. Isso aqui é o início, né? Para terminar, o último parágrafo. Os que oferecem adoração a seu modo são o quê? Inaceitáveis a Deus. Não importa se suas intenções são boas. Gente, não basta ter boas intenções. Deus não aceita as suas boas intenções. Todos esses incidentes nos ensinam que Deus não aceitará adoração irregular. Alguns insistiram que qualquer tipo de adoração sincera é aceitável a Deus, mas simplesmente não é verdade. A Bíblia ensina claramente que os que oferecem adoração a seu modo são inaceitáveis a Deus. Não importa se suas intenções são, independentemente de quão pura seja a nossa motivação, ou quão sinceros sejamos em nossa tentativa. Se fracassarmos em adorar a Deus como Ele mandou, não seremos abençoados. E isso é um fato. Por quê? As pessoas falam hoje: por que nós não vemos muitas coisas acontecer na igreja? Curas, milagres, conversões. Porque nós não adoramos a Deus como Ele deveria ser feito. Nenhuma igreja. Só consegue fazer isso quem vai para a Bíblia. E através da Bíblia, entende e compreende como é a forma que a Bíblia manda fazer. E não nós mandamos fazer. Por isso que Deus não se manifesta. Por isso que muitas vezes nós oramos e não há cura. E olha que a gente tem tido milagres aqui. Por isso que muitas coisas não acontecem em nossas vidas. Por quê? Queremos oferecer a Deus um estilo de vida, uma forma de ser cristão que cabe no meu jeito, que dá para mim. Eu sou assim, é assim que eu vou fazer. Deus não aceita isso. Lembra das cartas às igrejas de Apocalipse? Lembra que Jesus falava para eles? Vocês são assim assado. Porém, tenho contra ti, em uma igreja, que abandonasse o primeiro amor, Éfeso. A outra, que vocês toleram falsas doutrinas, Vocês toleram a mulher ali na igreja que se diz profetiza, E por aí vai.
né? O que Jesus disse para a igreja de Laodiceia? Esse é clássico, vai, para a gente terminar e ir embora. Vocês acham que são ricos e abastados e não precisam de coisa alguma. E aí ele fala, o que Jesus fala que eles são? Miseráveis, pobres, cegos e nus. Para a igreja. E era uma igreja relativamente assim, que não tinha perseguições, e era uma igreja financeiramente bem abastada. A Laodiceia era uma cidade bem próspera, né? Então os crentes daquela igreja viviam na melhor. Pô, como vai? Tudo bem com você? Vamos fazer um banquete? Vamos... Oh, que legal, tudo bem com você, irmão? Oh, quanto tempo, que alegria. Aí vem Jesus e fala, eu tenho nojo de vocês. Não foi isso que ele falou? O que ele falou? Vocês me dão náusea. Quando eu olho para vocês, eu tenho vontade de vomitar. Porque vocês são mornos. Estou à porta e bato. Aí é legal, né? Ele falando, mas eu ainda insisto. Estou à porta e bato. Se vocês abrirem, eu vou entrar. Cearei com vocês e vocês comigo. Né? Resumindo, Jesus estava do lado de fora da igreja. Né? Então percebam, irmãos, como o assunto é complexo. Nós estamos no começo do livro. E nós já vimos a complexidade, a profundidade, a seriedade do assunto que se diz respeito à nossa vida com Deus. Ao nosso viver com Deus. E depois tem muito mais. Né? Hoje, eu não poderia aqui, nós, a liderança, cobrar vocês. Vocês sabem o que é adoração? Porque não foi ensinado. E quase ninguém ensina isso nas igrejas. Porém, depois que tivermos conhecimento disso aqui, aí nós não teremos mais como dizer que falhamos por não conhecer. Né? Não somos inocentes. Deus não negocia a sua santidade. Embora nos ame, e nós temos provas disso, do amor dele, da misericórdia dele. Ele não aceita as coisas que não são feitas do jeito que ele manda fazer. Do jeito que ele manda fazer. Jesus falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga. Muita gente abandonou ele. Né? O caminho é um caminho excelente. E, como eu disse para vocês, esse estudo vai nos levar, por meio da palavra, a conhecer melhor a Deus, o que Ele deseja de nós, o que é certo fazer, o que é errado fazer, e vai nos levar para um patamar de comunhão com Deus, de santidade muito alto. E isso redunda em glória a Ele, não a nós. A glória é sempre dele, não nossa e nem dessa igreja. A glória é sempre dele, do Senhor. Diga. Sim. Sim. Boas intenções. Isso. Sim. Sim. Isso é importante, viu?
Sim, sim. Religioso. É, exato. Sim, 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 sim. Sim. Sim, sim. É, é. Exato, exato. Não entende nada. É. Sim, uhum. Sim, não está querendo julgar. Cara, mas sexta-feira é louco, Rodrigo. Falei, não, eu vou pra casa, eu tenho que dar aula. Eu vou treinar e dar aula ainda. Aí eu falei, não, mas para que estão vamos amanhã. Amigo, eu não vou, eu te entendo. Eu não vou, a gente reúne, come outro dia. Não, pô, mas é pra gente jogar a conversa fora, falar das coisas. Eu falei, mas vocês vão falar exatamente do quê? Ah, meu. Eu falei, não, sim, é de esporte, é da vida, é de família. Ah, meu, aí a gente joga a conversa fora, né? Fala, enfim. Eu falei, então, você entende? Aí eu faço eles pensar, eu falei, então, eu não, cara, eu não quero, eu não vou. Só que são pessoas, aí foi falando o nome, ó, eu sou da igreja tal, outro da igreja tal, outro da igreja tal daqui, dali, daqui, meu Deus. É. Aí eu falo para eles, é assim, não, Rodrigo, eu já entendi, você é bem religioso. Eu falei, não, não é isso. Não é isso, não é isso. Cara, a gente conversa, dá risada, brinca. Então, por isso que a gente quer você no nosso meio. Você é legal, você é divertido. Eu falei, sim, mas eu não vou pecar, é só isso. Eu não vou, não quero mais. Cara, já é irritante. Se eu contar pra você o que eu já fiz, nem sou digno de nada, nem de estar vivo. Então eu não quero mais. Eu e minha esposa, a gente fica em casa. Mas vocês não curtem? Às vezes, sim, mas temos nossos filhos, a gente fica em casa. Não vou sair para pecar. A minha esposa esses dias conversou com uma e teve que explicar. Não, eu tive que ser mais explicativa, não séria. Porque o convite vem assim, fala pro Rodrigo deixar você ir. Você não sai com as mulheres, você não vai com as mulheres. Mas não é culpa do Rodrigo. Porque ela já me chamou acho que umas 4 ou 5 vezes e eu sempre falo, não. Porque eu sei que é cristã, mas eu falo, poxa, mas já é cristã, ela já vai à igreja, ela já sabe, né? Mas eu falei, vai chegar uma hora que eu vou ter que me posicionar e falar, olha, eu não vou por isso. E chegou a vez agora, você não vai de novo. Nossa, mas viu, mulher precisa descansar a cabeça, porque filho dá trabalho, porque marido dá trabalho. Tem que espairecer, tem que sair só com as mulheres. Larga as crianças lá com ele. Mas onde vocês vão? Não, vamos tomar uma cerveja, vamos tomar um vinho. E aí dessa vez eu tive que me posicionar. Olha, eu não vou primeiro
Porque nós somos cristãos. Ela falou, mas eu também vou à igreja. Eu falei assim, então, mas tem lugares que você frequenta que eu não vou frequentar, porque fere as escrituras e fere no que eu acredito. Sim. Não tem nada a ver você ir. Você pode ir. Se você se sente bem, tudo bem. Mas eu não me sinto bem de estar lá. Ah, mas e se você for com o Rodrigo? Eu falei, eu posso ir com o Rodrigo, mas você não vai ver ele nessa roda, bebendo, falando mal ou algumas coisas. E aí a gente prefere ficar em casa. Né? E aí eu até comentei com ela, falei, e outro ponto também, a gente não está, financeiramente, a gente não está podendo gastar, sair, porque se deixar toda semana tem pra ir, né? E aí ela falou assim, nossa, mas você é estranha. Eu falei, não é questão de Não, porque às vezes a gente muda, né? Não, vamos fazer o seguinte, vamos marcar um almoço, um churrasco, um café. Mas às vezes não quer, porque o marido não tá é junto, legal. o filho Não, tá junto. Ninguém quer também. Ninguém quer estar junto com a família. Não, assim não. A gente quer. Conversa fora. Quer falar mal do marido, quer falar mal do marido. Isso. Não, meu marido não pode estar junto, porque eu preciso falar dele. Exatamente. Aí vocês veem, Rodrigo, É impressionante. é impressionante. Isso se chama, porque também é outra palavra, consagração. Sei o preço que foi Eu pago sei. para que eu estivesse limpo hoje. Paulo fala, não entristeçais o Espírito, que habita em nós, e temos a ciência que, isso não vai agradar ao Espírito, porque eu vivo para Deus, eu vivo para a glória de Deus, então, aí você falou, gente que vai à igreja, mas não entende patavina nenhuma, tem ministério na igreja, mas não entende nada. Nada. Exatamente. Sim. Isso. É o Salmo 1. O que o Salmo 1 fala? Bem-aventurado aqueles que não andam no conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, não se assentam nas rodas dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, da sua lei medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto às águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Os ímpios não são assim, serão como a palha espalhada pelo vento. Os ímpios não permanecerão na congregação dos justos. Então, para muitas pessoas que vão na igreja, isso que foi falado aqui é um assunto careta pra caramba. Pô, essa turma é louca, eu nunca mais vou voltar nessa igreja. Essa turma, e não é. Nós estamos aprendendo, buscando aprender como vive uma vida para agradar a Deus. Como se vive uma vida a qual Deus olha e fala assim, puxa vida aqui, conhece o meu servo Jó, que ele falou, para ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. E as outras coisas serão acrescentadas. Agora é a verdade. Nós pagamos um preço alto por isso. Por essa decisão. Pagamos um preço alto por essa decisão. Pode se divertir? Pode. Vai. Pagamos um preço alto por essa decisão. Pode se divertir? Pode. Vai no parque, mas saiba separar aquilo que agrada e que não agrada a Deus. Saia de onde há trevas. Não se misture com as trevas. Não há semelhança entre luz e trevas. A não ser que você entre lá para evangelizar. Aí é diferente. Então, com relação a Deus, tudo isso vai fazer da pessoa um verdadeiro adorador, alguém que se importa com o que Deus está de fato aprovando ou reprovando em nossas vidas. Oi, pode falar. Isso. Exatamente. Isso. Sim. Isso. Isso.
É a comunhão. Come no restaurante, rodízio, sim, isso, exatamente, porque eles não compreendem, é, isso, é uma liberdade, né? Exato, sim, isso, é, 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 você não se sente bem, é, sim, é, isso, exatamente, porque eles não compreendem, é, exatamente, porque eles não compreendem, é, exatamente, porque eles não compreendem, é, isso, é comum, é comum isso daí, né? Atacar as pessoas, né? É o julgamento que as pessoas fazem, né? Isso, exatamente. Julgar. Sempre seremos julgados por causa de Cristo, né? O que Jesus disse? Não pensem vocês que eu vim trazer a paz. Eu vim trazer o quê? A espada. Causar divisão entre mãe, pai, filhos, sogras e nora, né? E para a gente finalizar aqui, tudo o que foi falado, você vê com que mexe esse assunto com a gente, né? Paulo aos Coríntios, ele fala uma coisa importante para nós, que vai ajudar a gente a fechar com chave de ouro esse momento. Ele fala assim: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Essa é a expressão de vida nossa. Quer comer, quer que vocês comam, bebam, trabalhem, viajem, tudo, faça tudo para a glória de Deus. Beleza? Tem muito ainda para a gente caminhar. No próximo domingo nós vamos entrar um pouco mais aí na nossa área prática, né? Da vida cristã. Vamos ficar em pé? Vamos orar?